43 e 44. O tema da minha mensagem essa noite é as revelações da cruz. Lucas 23, 42 a 44. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. Houve trevas sobre toda a terra. A hora nona. Escureceu o sol. Rasgou ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, 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 dizendo: na verdade esse homem era justo. Ele não era, ele é e continua sendo. Toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, pega a caneta, circula aí, espetáculo. A crucificação não é outra coisa a não ser um espetáculo. Vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Curve a cabeça. Pai, é a tua palavra. Muito obrigado por essa quarta-feira. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua graça nos constrange. Ninguém chega perto de ti por mérito humano ou religioso. É graça, misericórdia. Ela nos constrange. Vamos aplaudir Jesus por isso. Outro dia eu vi uma frase de John Stott, que se encaixou muito com a frase de Dr. Russell Shedd. As duas frases se intercalam e se casam. Ambos defendem uma única verdade. Quando você não quer complicar o evangelho, fale sobre a cruz. Quando você não quiser inventar, fale sobre a crucificação. Quando você quiser ter um resultado contundente, pregue sobre a cruz. Se você quiser mudar a vida de alguém, diga para ele: a cruz está vazia. E é sobre isso que eu quero falar essa quarta-feira. Eu sei que é gostoso, é muito bom escutar mensagens que, como eu prego, vocês ouvem aqui, eu prego na igreja que pastorei e por esse Brasil, que Deus vai abrir, que Deus vai fazer. Quando eu estava vindo para cá, eu recebi um telefonema de um membro da igreja que muito alegrou o meu coração. Ele disse: pastor, eu preciso contar um testemunho. Eu acabei de sair de uma reunião agora. Semana passada o senhor estava falando sobre uma oferta na igreja. E o Senhor disse que o verdadeiro ofertante dá sem querer nada em troca. Eu disse sim. Ele disse assim: o Senhor disse que a verdadeira oferta é a oferta semente de trigo. Porque o trigo, para brotar, a semente precisa morrer. Eu disse: tá. Eu acabei de vir de uma reunião no Copan. A fachada do Copan. Minha empresa era a menor de todas. A licitação de 1.800.000. Havia Souvenir, havia Coral, o que o senhor imaginar de empresas top existiam lá. Mas o responsável para assinar e dar a liberação olhou para mim e disse: eu não sei o que você tem, mas eu vou assinar o contrato com a tua empresa. Eu sei que Deus pode, Deus é, Ele realiza, eu sei disso. Mas hoje eu quero falar sobre a importância de estar crucificado com Cristo.
A importância da expressão do apóstolo Paulo à Galácia do Sul, quando ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porém ele diz assim: porque eu já estou crucificado com ele na cruz. A cruz precisa ser o tema central da nossa mensagem. A cruz precisa ser o tema central da nossa homilia. A cruz precisa ser o tema central da nossa família. Todas as outras coisas são acessórios do Evangelho. A cruz é a peça principal. Quando a gente fala sobre a crucificação, ela está envolto em grandes acontecimentos. Ainda que o capítulo 23, verso de número 48, relate que foi um espetáculo para nós. Porque nós sabemos a finalidade da crucificação. Para nós foi um espetáculo. Sabe a virada de um ano em Copacabana, que todos ficam na beira da praia, olhando os fogos, admirando? Para nós a crucificação representa 10% daquilo, mais ou menos. Sabe quando Jesus dá o brado, todo mundo acende a glória e diz bem assim: agora eu tenho acesso, eu tenho livre acesso, agora eu posso. Mas até a cruz existem algumas coisas. Pergunte quais. Pergunte quais. Traições. A cruz revela a traição. A cruz me prepara para a traição. E quem não está preparado para a traição, não está preparado para viver o evangelho da cruz. Fala comigo. A cruz revela que seremos traídos. Vamos ser decepcionados, porque a cruz fala disso. Ontem Deus me convocou um período para falar com Ele, para que eu pudesse escutar a sua voz. Ele disse: vai para o gabinete pastoral, fica lá, dorme lá, porque eu preciso falar com você. Ele disse: você tranque a porta da meia-noite e só saia meio-dia, porque eu preciso bater um papo com você. E dói quando ele diz isso, porque o papo dele central é cruz, é renúncia, é santificação. Então eu quero que você toque pelo menos em 3 dias, assim: está preparado para a mensagem da cruz hoje? Se ele estiver preparado, ele vai falar alguma coisa, vai dar um glória, um aleluia. O ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses. Jesus escolhera 12 discípulos. Cada discípulo com sua característica, respeitando 1 Pedro 4,10, a multiforme graça de Deus não é uniforme. Deus de propósito escolhe 12 homens, um diferente do outro, com personalidades diferentes, com características diferentes, com histórias diferentes. Eles começam a andar com Jesus e no caminhada cristã, a mensagem de Cristo está envolto à crucificação. Porém, alguns que Jesus escolhe estão andando com Jesus com outros sentimentos. O texto diz que dos 12 Jesus escolhe um, chamado Judas Iscariotes, da cidade de Iscar, Zelote. Quem é Judas Iscariotes? Um homem de confiança. E por que Jesus confia em Judas? Não era porque ele era um homem de confiança. É porque Deus e Jesus é aquele que investe em quem ninguém quer investir. Ele aposta naquele que ninguém aposta. Não entenderam nada? Ainda em sua imutabilidade, onipresença, onisciência, sabendo que ele pode falhar lá na frente, mas Deus manda um recado para todos: eu vou continuar apostando, eu vou continuar investindo. Em João capítulo 12, vai deixar bem claro que Jesus dá o cargo de confiança à tesouraria do ministério. Porque a gente tem uma certa ideologia medíocre que Jesus pregava o evangelho sem a necessidade de dinheiro. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, vai dizer que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, e os 12 iam com eles, e as mulheres patrocinavam as suas viagens.
Para pregar o evangelho naquela época não era barato. Para transitar aquela grande cruzada que Jesus foi fazer na cidade de Gadara, que ele atravessa o mar da Galileia, para atravessar era 1 denário na época. E é Jesus e mais 12, cada denário vai num dia de trabalho. Eram 13 denários, 13 dias de trabalho. Pregar o evangelho custa caro. Não é só fé, não é só amor, é sacrifício. Ninguém fala nada comigo. Judas recebe a incumbência de confiança. E ele está empolgado, diz comigo, empolgado. Mais alto, empolgado. Se eu fosse dar, pastor Alex, o subtema dessa mensagem é os empolgados com a cruz. Porque tem gente que vive empolgado com a cruz. E empolgado tem um grande problema. Ele se empolga fácil, mas também se desmotiva muito fácil. A ideologia de Judas Iscariote é que Jesus veio para fundamentar o seu reino. Peraí, ele é zelote. Sendo zelote, sindicalista da época, ele queria um Cristo que pudesse tirar o povo do jugo romano. Então a cabeça dele é: Jesus vai vir, vamos reinar com ele, não vamos pagar mais imposto. Esse é o rei todo-poderoso, é esse que eu quero. E outra, eu estou no lugar bem seguro de confiança do lado dele. Primeiro ano, Judas é fiel. Segundo ano, Judas é fiel. O terceiro ano, Jesus começa a aparecer o sermão verdadeiro que Judas estava omitido a ouvir. E um dia Jesus disse assim: o meu reino não é da terra, o meu reino é espiritual. Ah, irmão, quando Jesus começa a pregar esse sermão, Judas disse: eu estou perdendo tempo com ele. Judas é a tipologia, a figura dos crentes atuais, que pode se encaixar em mim e em você. Os decepcionados com a cruz, porque você esperava uma coisa e na verdade é outra. Você esperava uma porta larga, na verdade é uma porta estreita. Você esperava um palacete aqui, mas Deus tem uma mansão celestial para você lá. Deus é especialista, Dérica, em frustrar os meus sonhos. Que loucura, né? Porque aí eu trabalho na contramão. Porque a gente só escuta: Deus vai realizar o teu sonho, quando o meu sonho se encaixar com o sonho dele. Judas começa a se decepcionar com a cruz. E decepcionando, ele negocia Jesus por 30 moedas. Pergunta por quê? Pergunta por quê? João capítulo 12 vai dizer que ele roubava a bolsa, sim ou não? Ele roubou tanto que a bolsa se esvaziou, ele ficou sem moeda para roubar. Porque se tivesse moeda, ele não venderia. São 30 moedas, 30 denários, 30 dias de trabalho. Se a bolsa tivesse cheia, ele não venderia Jesus. Só vendeu porque o dinheiro acabou. Entenderam nada? Entenderam nada? Sabe quando a gente vira Judas Iscariotes? Quando o dinheiro acaba. Quando a prova chega. Aí a gente vende a nossa fé por 30 moedas. A gente vende a nossa salvação por um prato de lentilha. Eu vim ser profeta essa noite aqui. Não venda o que você tem. Não negocie o que você tem. Ele negociou. E interessante que o texto de Lucas, em comum acordo com João, vai dizer que quando Jesus vai para o horto orar, os 12 não estão lá. Só tem 11. Só tem? Porque Judas está onde? Onde Judas está? Está vendendo, negociando. Entenderam nada? Era para ele estar orando. Era para ele estar comungando o momento mais difícil. E ele está vendendo, ele está negociando. Entenderam nada? Aonde nós estamos quando Jesus mais precisa de nós? Aonde nós estamos quando o evangelho mais precisa do papel de nós? O texto diz que Jesus está ajoelhado, orando, e você conhece a história. O texto diz que
A palpitação, a pulsão do sangue gera um mecanismo tão importante, tão raro, que faz os poros se dilatarem. E dilatando no lugar de suor sai sangue. Você conhece isso? Porém, Judas está negociando e Jesus está em um horto. O pastor Ney esteve lá agora nesse horto. E é uma das maiores sensações, porque você se sente literalmente os soldados chegando em Israel. Você se sente, porque você está no lugar onde foi figueiras lá de 1000 anos, de 2000 anos, que o arqueólogo diz assim, essa figueira tem 2500 anos. E ele disse assim, provavelmente essa figueira estava aqui no dia que Jesus foi entregue e preso. Você se sente literalmente, meu Deus, olha a cena, olha isso no escuro. E aí Judas está vendendo Jesus e olha o que ele disse. Alguém pergunta assim, como é Jesus, como saberemos que é ele, porque é escuro? Olha só, olha só, olha só. Ele diz bem assim, aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo. Pensa comigo. Jesus não tinha uma roupa colorida. A barba dele não era colorida. Fisicamente ele não era nem maior e nem menor do que ninguém. Porque se ele tivesse alguma coisa física ou na roupa que destacasse, logo Judas diria, a roupa dele é colorida, é mais diferente do que todo mundo. Judas disse, por fora ele parece com todo mundo. O problema é que ele dentro, ele tem essência de Deus. Ele tem essência do Deus Todo-Poderoso. Nós cultuamos muito isso. Carcaça. Eu estava no seminário falando sobre o culto narcisista, culto greco-romano. Sabe a terminologia que a gente usa? O narcisista, Narciso, um deus da Grécia Antiga que cultuava a beleza. Então Jesus está mostrando para nós, se preocupe menos com a estética e se preocupe com a essência. Está parecendo uma frase que eu li num livro outro dia, um menino franzindo, andando, e um camarada bombadinho, nada contra, um camarada bombadinho olha para mim e diz assim, eu vou para a academia, e ele disse, eu vou para a biblioteca, porque lá é minha academia. Ninguém entendeu nada. Pastor, quer dizer que eu não posso cuidar do meu corpo? Você deve, é templo do Espírito Santo. Mas não se esqueça que para cuidar do corpo, você precisa ter um templo cheio do Espírito Santo, cheio da graça. O texto diz que Judas chega. Jesus é abordado com um beijo e Jesus chama ele do quê? Inimigo? Diabo? Satanás? Chama ele do quê? Oh, que pancada, hein, irmão? Que pancada. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Lembra a última Santa Ceia? Jesus estava na mesa com os 12. Foi uma Santa Ceia VIP. Lembram dessa? Foi num cenáculo na casa de um homem. A Santa Ceia era VIP. Só Jesus e 12. E no meio da ceia Jesus disse assim, aquele que põe a mão comigo no prato há de me trair. E Jesus não disse, você não pode. Porque Jesus em todo o tempo esperava a atitude de Judas. Qual é a verdade do Evangelho? É que o Espírito Santo e Jesus nunca vai fazer aquilo que é para que eu possa fazer. Ele nunca vai me obrigar, porque a obra da obrigação é do homem. A obra do Espírito é convencer o homem do pecado e do juízo. Você conhece a cena? Pedrão, sempre ele, grita bem alto, Pedrão. Não tem jeito. Pedrão saca de uma espada. E Pedro é o tipo do crente covarde. Pergunta por quê? Porque o texto diz que ele corta a orelha de Malco, que Malco nunca foi soldado. O texto vai dizer que Malco é servo do sacerdote. E quem é servo do sacerdote está aspirando o sacerdócio. Ele decepa a orelha. Por que a gente é assim? Para mostrar para Jesus que a gente está com ele, a gente sempre fere o mais fraco. Dá um toque pelo menos em 3, assim, você não fala nada comigo, poxa. O bom de tudo isso é que Jesus olha a cena e diz assim, ô Pedro, conjectura minha, toma vergonha na cara. Faz 3 anos, 6 meses que você anda comigo e andando com espada, guarda ela, porque eu vou esperar você tomar atitude e jogar fora. Mas esse menino, eu vou curar a orelha dele, eu vou restaurar a vida dele, vou restaurar o sonho dele.
Eu estou dando toda essa guisa introdutória para vocês entenderem aonde eu quero chegar sobre a cruz. Jesus é tomado, levado para tribunais. Herodes, Pilatos, Herodes, igual bolinha. O que fazer? Vamos condená-lo. Não pode. Por quê? Existe uma ordenança judaica. Culturalmente, um preso precisa ser solto. Quem são os dois? Barrabás e Jesus. Vamos colocar para o povo. O povo escolhe quem? Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Aí eu quero falar uma loucura. A crucificação foi feita para unir o que está separado. Eu disse o quê? A crucificação foi feita para unir o que estava separado. Anota isso. A crucificação foi feita para unir o que estava separado. Qual é a finalidade da cruz? É unir o que estava separado. No dia que Jesus foi preso para ser crucificado, Herodes e Pilatos estavam brigadinhos, sabe? Bicudinhos. Estavam sem se falar. Tinham se excluído do Facebook. Um não estava mais seguindo mais, nem no Twitter, nem no Instagram. Estavam brigados. Mas no dia que Jesus foi preso para a crucificação, caprichosamente, a cruz começa a se manifestar. Pilatos e Herodes se tornam amigos. Qual é a finalidade da cruz? É unir o que está dividido. Querem ver esse texto na Bíblia ou não? Querem ou não? Incredulidade ou curiosidade? Lucas capítulo 23, verso 12. Eu vou ler, se não der glória também eu vou embora a pé de raiva. Lucas 23, 12. E no mesmo dia, que dia? O dia que ele está sendo julgado, está sendo crucificado, vai ser crucificado. O que aconteceu? Pilatos e Herodes entre si fizeram-se amigos, porque antes andavam em inimizade um com o outro. Então qual é o poder da cruz? É unir quem está brigadinho um com o outro. Sabe por que a gente vive um evangelho de briguinhas? É porque o nosso evangelho tem tudo, só não tem cruz. Fala comigo agora, pelo amor de Deus. Com vontade de falar uma coisa, irmão. Sabe por que igrejas e ministérios brigam um com o outro? Porque não tem cruz, é concorrência. Sabe, eu preguei uma mensagem aqui uma vez, eu preguei sobre 5 pães e 2 peixes. Eu disse, por que é 5 pães e é peixe? Porque se você engasgar, você come pão que desentala. Sabe o que falta em nós? É que a gente está comendo muito pão, não está desentalando, então recebe cruz. Porque a cruz une os inimigos. A cruz quebra toda a indiferença. Eu vou continuar falando. A cruz quebra toda. Mas eu não concordo com ele. Eu não gosto dela. O jeito dele, o jeito que ela fala, o jeito que ele prega. Mas a cruz me une, eu a você. Há poder na cruz. Pergunta para mim o que é a cruz. Fala sério, pergunta para mim o que é cruz. É os 2 mandamentos resumidos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é o evangelho que a gente vive? Só de viga. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Evangelho de cruz e o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que o evangelho se resume na... Sabe por que o casamento às vezes é tão deteriorado, fragmentado, destruído? Porque é um casamento só com viga. Não tem cruz. Sabe por que às vezes o ministério particular que Deus nos entrega não prospera? Porque o ministério que temos é só de viga, não é de cruz. Me escute por favor essa quarta-feira. Olhe para a cruz. Ela vai revelar a verdade do evangelho. Deixa eu usar uma expressão forte aqui. A cruz não precisa ser pintada amarelo, de verde. Não precisa colocar holofote nela. Não precisa colocar nada que fique bonita. A cruz é feia.
mas continua ensanguentada, porque Jesus não está lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Levante a mão direita, só quem tem, quem não tem não precisa. Grita bem alto: o evangelho da cruz tem poder. Bate pelo menos em 3 mãos assim: tem poder a cruz, rapaz. Eu vi um glória a Deus ali. Eu vi outra ali. Tem outro glória ali, outra ali. Tem um doido ali no fundo. Tem uma maluca ali no fundo dando glória a Deus. Pastor, por que é maluco? Porque Paulo diz aos Coríntios que a pregação que eu prego é loucura, porque é a pregação da cruz. Só para louco, doido, que olha uma cruz e diz assim: eu preciso ser crucificado todo dia, toda hora, porque Jesus morreu por mim. Não existe evangelho sem cruz. Jesus disse: quem quiser vir após. Sabe quais são as verdades da cruz? É que a cruz me revela que eu nunca estou na frente, nunca ao lado de Jesus, sempre atrás dele. Ah, para. Vem cá, Léo, vem cá, rapidinho. Fica aqui do meu lado. Jesus disse: aquele que quiser vir após. Presta atenção. A cruz vai me revelar que eu nunca está. Eu nunca estaria ao lado de Jesus. Mas é tão bonito a gente dizer: Jesus está com você, do teu lado. Aleluia. Jesus disse: quer cruz? Você nunca estará do meu lado. Quer cruz? Você nunca estará na minha frente. Quer cruz? Você estará atrás de mim. Pelo amor de Deus, preciso falar isso aqui. Pergunta por quê? Porque se você entender o evangelho da cruz, antes de você entrar, eu entro na frente. Antes de te atingir, atinge eu. Antes a porta se abrir, eu abro na frente para você entrar, porque eu estou na sua frente. Quem quiser vir após mim, não é o lado nem na frente, negue-se a si. Quem aparece? Quem aparece? Quem aparece? Olha o evangelho da cruz. Você nunca aparece. Você pode ser bom pregador, bom cantor, bom profissional, boa mãe, bom pai, mas quem aparece? Jesus. Quem aparece? Jesus. Eu vou continuar falando até a hora que você der um glória a Deus. Quem aparece é Jesus. Quem aparece é Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua. Oh, meu Deus, para quê? Obrigado, viu, Leonardo? Ele não disse para você tomar um saco de dinheiro. Ele não disse para você tomar um buquê de rosas. Ele disse: tome a sua e siga-me. Pergunta por quê? Aonde termina o ponto final da cruz? O Gólgota. O que é que Jesus está dizendo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... porque eu vou te levar até o Gólgota da tua vida. Entenderam nada? O pastor André pegou essa aqui. Ó, todo homem tem o seu próprio Gólgota. Mas Jesus não subiu no Gólgota e não morreu pelos meus pecados. Sim, mas cada um tem o seu Gólgota individual. Você está entendendo porque a gente vive dentro da igreja sem cruz e nada muda? Porque a gente não pegou cruz e não subiu no Gólgota individual de cada um. E a diferença de Jesus
é que no Gólgota de Jesus, Simão Cirineu é que ajudou Jesus. E no nosso, Jesus já disse: venha após mim, porque se você fracassar, enfraquecer, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. Pega na mão desse irmão e diz assim: não larga a cruz não, rapaz. Cruz. 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 Cruz.